Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rocha, sou aqui de Fortaleza, tenho 4 filhos. Quem está chegando aqui agora, bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo, espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. A cada dia eu estou buscando me aprimorar, melhorar cada dia mais, para trazer conteúdos bacanas para vocês, tá? Hoje o meu vídeo vai ser sobre parto cesariana. Por que eu decidi gravar esse vídeo hoje? Eu já passei por 4 cesáreas. E nas 4, toda a vida que eu tava grávida, eu pesquisava, né, no YouTube, relatos sobre parto, como que era, o que a gente sentia. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês de cada um, porque foram 4 cesarianas, mas 4 cesarianas totalmente diferentes, tá? Então fica ligadinho, não sai daí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, tá? Ajuda a coleguinha aqui, tá bom? Então vamos começar. Eu tenho 4 filhos, certo? A Mariana, ela tem 13 anos. A Mariana nasceu em 2008. Em 2008 eu morava em Maranguape. A Mariana nasceu no Gonzaguinha de Maranguape, de 42 semanas. Isso mesmo, 42 semanas. A Mariana, eu sempre tive uma gravidez super normal, nunca senti nada, né? E quando eu completei as 39 semanas, a Mariana não deu nenhum sinal de que iria nascer normal, né? E então foi aí que eu decidi procurar algum Gonzaguinha para mim. Como era a minha primeira filha, eu não sabia, né, como que era, o que ia acontecer. Então, aí eu procurei o Gonzaguinha, né, informei que não estava sentindo nada e que já estava com 39 semanas e nenhum sinal. O único sinal que eu senti é que a Mariana parou de mexer assim, com mais frequência. Ela mexia bem devagar, devido estar apertadinha, né? Eu era muito pequenininha, quer dizer, ainda sou pequena, né? Mas eu era mais. Eu era muito pequenininha, muito magrinha, então acho que tinha ficado apertado pra ela. E aí ele, não, mas não tá na hora, porque é seu primeiro filho, tem que nascer normal e tudo. Eu, tá, beleza, vou esperar mais um pouco. Chegou nas 42 semanas e nada de Mariana. E aí foi quando eu fiquei preocupada, porque eu não sentia nada e simplesmente a menina não queria nascer. Aí eu fui novamente no Gonzaguinha, falei que não tava sentindo nada, que só sentia diminuir a frequência dela de se mexer, né? Aí encontrei um doutor lá, no momento eu não me lembro mais o nome dele lá. Eu fui numa segunda-feira e ele falou assim, olha, se a sua filha não nascer de hoje pra amanhã até 7 horas da manhã, quando for amanhã 7 horas eu faço a cesárea. E eu, tá, beleza. Nada de Mariana. Então aí eu fui no outro dia, né, fiz a minha cesariana. Mariana nasceu no dia 15 de outubro, às 11h45, num parto cesariana. A recuperação da Mariana foi muito tranquila. Com 8 dias eu já tinha tirado ponto, já andava, que a Mariana, pelo amor de Deus, quem conhece sabe que chorava. Pensa, menina, pra chorar. E aí eu já tinha levado ela no hospital nesse tempo. Então, assim, a cesariana da Mariana foi muito tranquila mesmo. Eu senti medo, né, porque todo mundo falava, você vai tomar injeção, vai doer, né, vai ser assim, corre risco de ficar paralítica. As pessoas colocam muito isso na cabeça da gente, que desenha uma cesariana como se ela fosse um bicho de 7 cabeças. Não é. Lógico, é uma cirurgia que tem seus riscos, sim. Porém, quando é passado medo, a gente fica mais nervosa. E graças a Deus da Mariana deu tudo certo, né? Hoje tá aí a moçona com 13 anos. E aí, 7 anos depois, eu engravidei da Ana Isabel. E quando eu engravidei da Ana Isabel foi que foi mais complicado, né? Porque eu já tinha tido uma cesariana. A Isabel também não deu sinal de que ia nascer normal. Foi uma gravidez super tranquila que eu falo assim, questão de eu ter alguma coisa, algum tipo de problema, né, com ela, comigo, nunca tive nada. Só questão de enjoo mesmo, que vomitava sem parar vomitava. Mas foi muito tranquila. Chegou 39, chegou 40,
41, nada de Isabel. Aí foi o sofrimento, né, de pular em hospital, porque eu sei que uma cesariana tem que ser feita em último caso, né? O melhor seria um parto normal para todas nós, né, em questão de recuperação para o bebê e tudo mais. Porém, a criança não dava sinal de que ia nascer, né? Quase 42 semanas e nada. Eu fui no Gonzaga, aí eu já morava aqui em Fortaleza, né? Esqueci de falar pra vocês, eu não morava mais em Maranguape. Tive que dar aqui uma pausa pra dar um banho no Miguel. O Miguel tava feito caquinha. Contando sobre o parto da Ana Isabel. A Ana Isabel nasceu de 42 semanas também, mas não nasceu no Gonzaguinha nem no hospital pelo SUS. O que eu tive que fazer? Eu procurei um hospital que existia aqui no centro, na época que a Isabel nasceu, não sei se ele ainda existe. Esse hospital você pagava a consulta de 200 e alguma coisa e o médico fazia sua cesárea, sendo indicado ou não. Porém, tinha um detalhe que só hoje a minha família sabe, que antigamente, na época, eu não contei para eles, porque senão, de forma nenhuma, eles iam deixar eu fazer isso. O hospital, ele não se responsabilizava por qualquer ocorrência que acontecesse no decorrer do parto. O que, Adriana? O hospital não tinha suporte para bebê e nem para o caso de eu ter, vamos supor, uma parada cardíaca. Não tinha. Não tinha suporte para isso. Claro que ele ia transferir, tinha ambulância, eles iam fazer o máximo possível, mas de imediato não tinha. Então eu tinha que assinar um termo que, se por um acaso acontecesse alguma coisa comigo, com a minha filha, eu tinha assinado aquele termo, né, e tinha sido livre, espontânea vontade. Entrei no hospital um dia, acho que era umas 5 da tarde, saí no outro dia, 11 horas da manhã. Fiz a cesárea da Isabel, deu tudo certo, correu tudo bem. O meu pós-operatório dela foi um pouquinho mais difícil, porque eu sofri mais, doeu muito, 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 muito mesmo. Os pontos não sararam direito, eu tirei os pontos mais de 15 dias, tive que tirar com mais de 15 dias. E assim, foi bem mais dolorido, foi mais de um mês assim pra mim ficar 100%, né? Mas graças a Deus a Isabel tá aí hoje também com 7 anos, foi uma gravidez tranquila também. O problema veio na gravidez do Arthur. Na gravidez do Arthur, a Isabel tinha quase 4 anos. Engravidei do Arthur em 2018, foi, 2018. E aí, quando eu estava com quase 30 semanas, eu fui bater uma ultrassom do Arthur, né? Normal, porque eu ia ligar, então eu queria mais filho. Já tinha 2 meninas e vinha ele, né? O rapaz, a mamãe. E aí, então, eu fui bater ultrassom para poder mostrar pro médico, para mim poder fazer a ligação. Eu também ainda não tinha plano de saúde, fazia algumas... Minto, eu tinha um plano do Apvida, porém eu tinha carência. Eu só conseguia fazer exames, ultrassom, essas coisas. Em questão da cesariana e a ligação, eu iria pagar em um outro local. E aí esse local exigiu que eu mostrasse uma ultrassom para saber com quantas semanas eu estava, para mim poder, como é que diz? Marcar, né, a cesariana. Fui deixar as meninas na escola, fui bater a ultrassom. Chegando lá, toda vez que eu bati ultrassom na gravidez do Arthur, eu perguntava ao médico qual era o sexo do bebê. Por quê? Porque eu tinha medo de ser uma menina, porque no começo da minha gravidez, todo médico disse que era uma menina. Eles disseram que era uma menina, que não era um menino. E aí, com 6 meses, foi que disseram que era um rapaz. E aí eu perguntei, doutor, qual o sexo do meu bebê? Aí ele ficou calado, não disse nada. Aí eu perguntei de novo. Aí ele disse, mãezinha, eu não tô conseguindo ver nem o seu bebê. Então, continuando. Vou já colocar o Miguel pra dormir. E aí o médico disse que não conseguia ver o bebê. E eu, mas por que, doutor? Ele, mãezinha, sua barriga tá totalmente sem líquido. Você não tá sentindo nada? Você não sangrou, não perdeu líquido? Eu disse, não. Tô me sentindo bem, eu só vim bater a ultrassom por conta de que eu vou marcar a minha cesárea, minha laqueadura, e eu precisava da ultrassom para o médico saber com quantas semanas eu estava, tudo certinho. Mas a gente aconselha tu ir para emergência agora, não esperar.
Aí eu fiquei preocupada porque as minhas filhas tinham ficado na escola, minha mãe não estava em casa, meu esposo também não, então eu fiquei sem saber o que fazer. E aí, se eu ia para a Previda ou se eu ia para o hospital mais próximo, que era o Gonzaguinha. E aí, liguei pro meu esposo e ele disse, não, você vá pro Gonzaguinha, que tá mais perto, né, ver se tá tudo bem com ele. E aí, depois eu vou lhe buscar. E eu, tá bom. Fui. Chegando lá, fiquei. O médico disse que não tinha líquido na minha barriga, que o Arthur ele podia morrer a qualquer momento. E quando ele disse isso, foi como se o meu mundo estivesse ali desabando, porque eu não entendia, não sentia nada, não sabia o que estava acontecendo. E aí fiquei internada, fiz vários ultrassons, vários exames, e até hoje ninguém nunca descobriu o porquê que eu não tinha leito na barriga. E a minha gravidez ela foi até 35 semanas. Quando eu completei 35 semanas, eu já estava com quase um mês internada, porque não podia sair de lá, porque o Arthur podia sentir qualquer coisa, qualquer hora, e eu estando no hospital era mais seguro o atendimento. E aí, quando eu completei 35 semanas, eu estava na salinha lá assistindo, e aí o Arthur mexia muito nesse dia, muito. Eu achei que eu tava com fome, né, porque você sabe, a gente passou uma fome danada em hospital. Não porque eles não dão alimentação, porque é ruim demais. E aí era suco de goiaba de manhã, suco de goiaba de tarde, suco de goiaba toda hora. E eu odeio suco de goiaba, até hoje. Quem me conhece sabe que eu odeio. E aí, o Arthur mexia muito e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu já tinha feito o cardiotoco, que a gente faz esse exame todo dia quando tá internada. E aí, quando foi 7 horas da noite, eu estava assistindo, o médico chegou, trocou o plantão, e ele disse, Adriana, vamos fazer o exame? Aí eu, doutor, mas eu já fiz hoje. E ele, não, mas acho que é você que tá aqui no papel, tá dizendo que é pra mim fazer o seu exame. Aí eu, tá, então vamos. Sentei na cadeira, a enfermeira do plantão que tinha passado o dia comigo disse, não, doutor, a Adriana já fez o exame. Aí ela parou assim e disse, não, deixa ela aí, ela já tá aí, deixa ela aí. Quando o doutor coloca lá aquele aparelho em mim, o coração do Arthur estava 196 por minuto. Arthur estava tendo uma parada cardíaca dentro da barriga. E eu costumo dizer que naquele momento ali, foi Deus quem tocou no coração daquele médico, daquela enfermeira, para eles verem que meu filho naquele momento não estava bem. E aí o médico olhou para a enfermeira e disse, parada cardíaca, tem que tirar agora. E aí eu tinha comido, quem sabe que faz cirurgia não pode comer, tem que ser em jejum. E aí eles me colocaram no oxigênio para ver se conseguia acalmar o Arthur. Tomei 5 litros de soro, questão de 5 minutos. E aí ele foi se acalmando, o coração dele chegou a 170. E aí quando foi no outro dia, eles fizeram a minha cesariana. O Arthur nasceu com problema respiratório, não conseguia respirar sozinho, teve que ficar 5 dias na UTI. E depois de 5 dias, a gente foi para casa. E eu costumo dizer que ele é o meu milagre, né? Meu filho, ele é uma bênção na minha vida. É abençoado demais, não para quieto. Quem tem filho, acho que nasceu antes do tempo, já dizia que menino que nasce, vamos dizer, de 7 meses, é abençoado. E o Arthur é, mas eu louvo a Deus pela vida do meu filho. E depois do Arthur, engravidei de gêmeos. Consegui fazer o Miguel dormir. Se sair um pouquinho de sono no vídeo, é por conta que eu coloquei louvor pra ele ouvir. Que ele fica mais calmo e consegue dormir mais tempo. Então, depois do Arthur, eu engravidei de gêmeos. A gravidez da Mariana, da Ana Isabel e do Arthur foi planejada. Eu quis engravidar, né? Dos gêmeos, não. Quando eu engravidei dos gêmeos, estava na época do lockdown, né? Tudo fechado, nada aberto. Eu tinha pouco tempo de empresa. E quando eu engravidei deles, eu confesso que eu só faltei ficar doida. Eu não queria, de jeito nenhum. O Arthur só tinha 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos. E aí foi uma fase bem difícil quando eu descobri que estava grávida deles.
porque eu fiquei pensando como é que ia ser, como é que ia dar conta, o que que ia acontecer. O Arthur era um bebê, e, enfim, eu não aceitei a gravidez. Não procurei fazer o pré-natal. Eu tava com quase 3 meses quando eu decidi que eu ia fazer o pré-natal. Eu fui pro Apvida, pra Unimed. Eu já tinha plano da Unimed nessa época. E no dia que eu fui fazer a primeira ultrassom, foi quando eu descobri que seriam 2, né? O médico começou a fazer a ultrassom. Quando chegou nos 3 meses, eu já estava melhor, já tinha aceitado entre termos, né? E aí fui, fiz ultrassom, o médico começou a fazer, ai, mãezinha, parabéns, são 2 bebês. E eu, meu Deus, 2. Aí ele parou, ficou assim, eu vi que ele tava estranho, né? Aí ele falou assim, mas você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Aí eu falei, não, doutor, não tô sentindo nada. Aí ele, mas assim, é porque infelizmente eu não tô conseguindo escutar o coraçãozinho deles. E naquela fase da gravidez já era pra escutar, né? Todo mundo sabe que um coração do bebê no ultrassom entre 6 e 7 semanas já dá pra saber. E eu já tava com mais de 10 e não tinha batimentos cardíacos neles dois. E aí eu fiquei assim, pensando, veio um turbilhão de coisa na minha cabeça, se era porque eu não tinha aceitado, o que eu fiz de errado, né? Eu não sei se foi por eu me sentir mal, por eu ficar desesperada, eu não sei o que aconteceu com eles. E desde aí eu fiquei lá no hospital em observação para poder realizar outro exame, para ter a certeza do óbito deles. E aí foi diagnosticado que os 2 não estavam mais vivos e eu tinha que fazer uma coretragem. E aí a Unimed queria que eu esperasse 15 dias para ver se eu tinha um aborto espontâneo. Mas como eu nunca tinha tido filho normal, eu nunca tive um parto normal, sempre foi cesariana, e eu não senti nada, não sangrei, não senti nada para que eles viessem morrer dentro de mim. Então não tinha como eu esperar 15 dias para saber se eles iam sair dentro de mim, né? Querendo assim, ser espontâneo, que nem como eles diziam. E aí não aconteceu. Passou uma semana, não aconteceu, eu fui no posto. E aí a médica me deu encaminhamento para mim ir pro Gonzaguinha, que não tinha isso, que tinha que tirar os bebês dali logo, porque poderia dar uma infecção generalizada em mim. E aí eu fui, fiz a curetagem. E aí deu tudo certo, eu fiquei bem, passou. Voltei a trabalhar, comecei a tomar injeção. Um ano depois, tomando injeção, engravidei do Miguel. Meu Deus, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim, Senhor? O Arthur já era maior, ainda é um bebê. A tia dele sempre fala, meu Deus, tiraram a infância do Arthur. Mas o Arthur, ele ainda é um bebê pra mim. E eu engravidei do Miguel, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia pirar. Que se Deus mandou, eu ia dar conta, né? E que se Ele tinha mandado pra mim cuidar, eu ia cuidar. E não ia enlouquecer pra não acontecer o que aconteceu da última vez, né? Então, eu comecei o pré-natal, assim que eu soube que estava grávida, eu já tinha plano, não tinha mais carência, então ia ser bem assistida. E aí eu comecei o pré-natal. Quando eu estava com 20 semanas, 21, que eu fui fazer aquela morfológica do segundo trimestre, eu descobri que eu estava com problema na minha placenta. Eu estava com placenta prévia, né? O que é placenta prévia? É a placenta que ela cobre o útero. Então, ela nos casos mais normais, ela impede do bebê nascer, né, de parto natural. Esse é o problema da placenta prévia. Porém, a minha era placenta prévia com acretismo. O que quer dizer isso? Ela estava cobrindo totalmente o meu útero, né? Dificultando até mesmo a alimentação para o bebê, né? Que é através da placenta que o bebê recebe os nutrientes, né? Que ele fica saudável. A minha ligação com ele é através dela também. E aí foi onde tudo começou. Corri o risco de eu ter um sangramento, de eu ter uma hemorragia, de morrer. E aí com 21 semanas foi diagnosticado, com 30 e alguma coisa eu tinha que ter a confirmação. Aí eu
Com 30 semanas foi confirmado que eu tinha a placenta prévia com acretismo, que eu teria que fazer uma cirurgia, teria que tirar meu útero, por conta de que na hora da cesárea, se eu tivesse uma hemorragia, o doutor ele não conseguiria me salvar e nem salvar o bebê, né? Então eu tinha que tirar o meu útero. Na minha cirurgia, eu tinha que ter um cirurgião vascular e um urologista, por conta que a minha placenta ela já estava obstruindo a minha urina, né? E não, obstruindo a minha urina não, perdão. Tava obstruindo a minha bexiga, né? A placenta, ela já tava, como se diz? Como se estragando os meus órgãos, né? E aí, o Miguel, eu confundo, tá, gente? O Miguel, ele nasceu dia 6 de janeiro desse ano, de 2022, de um parto cesariano também. Eu tive que fazer uma cesárea junto com um vascular, um cirurgião vascular. Eu tive que fazer um cateterismo na hora da minha cesárea, por conta de que teria que controlar essa hemorragia. Não poderia de jeito nenhum deixar ela se alastrar, porque se isso viesse a acontecer, eu poderia morrer e o meu filho também. Então, gente, eu agradeço muito, muito, muito a Deus por nesse momento eu ter plano de saúde. Porque o médico ele foi bem sincero comigo, mãezinha, se você não tivesse um plano de saúde, infelizmente, seria mais complicado. Porque esse diagnóstico, muitas vezes o SUS ele não dá. E aí na hora do parto a paciente morre de hemorragia, morre de alguma complicação e o médico nunca descobre o que aconteceu, o que realmente ela tinha, né? Então, dia 6 eu tive o Miguel, mas eu fui internada dias antes, que era para poder autorizar toda a papelada, a cirurgia, né? Eu entrei na sala de cirurgia, era 6 horas da noite, eu vim sair, era quase 1 hora da manhã, porque eu tive que fazer 3 procedimentos, que foi, primeiro, o cateterismo, aí depois o Miguel nasceu e depois eu tive que tirar meu útero, né? Ele já tá com 4 meses. Como eu falei pra vocês, eu emagreci muito, muito mesmo. Eu acho que também devido a esse problema, né, dessa cirurgia, eu andei pesquisando e alguns dos efeitos é emagrecer ou engordar demais. O meu foi emagrecer demais. Então, eu tô aqui pra contar a história, graças a Deus, né? Então, eu queria dizer pra você, mamãe, que vai passar por uma cesariana, vai fazer tá com algum problema no seu parto, alguma dificuldade, né? Não se preocupe que vai dar tudo certo. Uma cesariana não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que tem que sim se preocupar, que tem que sim tomar cuidado no seu pós-operatório. É muito complicado se você não tiver uma ajuda, você sofre muito. Quando eu cheguei em casa, eu tive que ficar com aquela bolsa, né? Pra poder fazer o xixi, porque eu não poderia fazer direto, como a minha placenta tava obstruindo a minha bexiga, o doutor teve que cortar um pedacinho dela. Então eu tive que usar a bolsa uns 15 dias. Então foi muito ruim mesmo. Desejo isso pra ninguém. Não é fácil, né, passar por tudo isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês, que hoje eu tô aqui pra contar a história, né? E que esses problemas eles vieram todos por conta da quantidade de cesárea. Antigamente eu achava assim, não, não acontece, você pode ter até 10 cesáreas. Acontece, tem mulher que tem. Eu conheci uma que tinha 6 cesáreas e era muito saudável, tinha o útero normal. Mas comigo foi diferente. O meu útero ele não aguentou. Ele não aguentou a quantidade de cesáreas que eu tive. Eu tive 3 cesarianas, eu tive um aborto. E na 4ª cesariana, meu útero tava gritando socorro, né? Então eu tirei o meu útero. Agora não tem mais possibilidade nenhuma de eu engravidar, né? E é isso, gente. Eu tô aqui, né, mais pra contar. Eu contei assim por alto, por cima, foi muita coisa que aconteceu, entendeu? E assim, se você estiver gostando do meu conteúdo, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal, que você fique aqui se você se sentir bem, tá bom? Eu pretendo melhorar cada dia mais, trazer assuntos novos para vocês. O meu canal é sobre isso, como eu falei, é para falar um pouquinho de mim, para falar sobre a minha vida, a minha família, meus filhos,
entendeu? Então, assim, se você tiver algum assunto que você quer que eu busque saber, que eu compartilhe com vocês, comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilhe, certo? Eu tenho fé em Deus que um dia a gente vai chegar lá, tá bom? Então, muito obrigado quem assistiu, quem tá me assistindo, quem tá me acompanhando, tá bom? Tô com quase 100 inscritos nessa hora que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 87, falta pouquinho pra me fechar os 100, então me ajuda aí, tá bom? Se você tá assistindo meu vídeo, fica aqui, tá? Se inscreve, e aqui tem muita coisa boa pra acontecer ainda, tá bom? Então até a próxima, beijos!